Oi, manas. Pincel que é necessário ter para fazer uma boa maquiagem. Então eu separei alguns aqui para vocês e vou mostrar agora. Primeira coisa, depois que a gente já fez a limpeza de pele, já passou hidratante, a automaquiagem permite que a gente passe o hidratante com a mão, então não é necessário ter um pincel para isso. Então logo depois disso a gente já vem com a base, igual eu disse lá no outro vídeo da Necessaire. A base a gente pode aplicar ela com a esponjinha. Essa aqui é uma esponjinha de microfibra da Macrylan. Essa versão dela ela tá seca, né? E eu tenho uma outra aqui que já tá molhada e usada também, né? Então olha a diferença que ela fica. Essas esponjas elas só podem ser usadas, só podem não, elas devem, são recomendadas ser usadas molhadas, porque elas ficam mais macias e acabam sugando, retendo menos produto. Então você tem um aproveitamento praticamente de 100% do produto. Se você usar ela seca, ela vai sugar, né, a maior parte do produto e vai pouco produto para sua pele. Agora, seguindo. Depois que você já aplicou a base com a esponjinha, né, umedecida, aí pra gente aplicar o pó, a gente vem com um pincelzinho de pó. Esse pincel é o W112 da Macrylan. Tá focando? Tá focando agora. Pincel de pó, bem fofinho. Quando você compra, se você quiser comprar um kit de pincéis e não eles separados, geralmente ele é o maior do kit. Então, entre o pincel de blush, que é esse daqui, que é o próximo que eu vou falar, e o de pó, vocês podem perceber que o de pó é maior. Então, sempre o maior do kit é o pincel de pó. Depois, em seguida, como eu já falei, né, o pincel de blush. Esse pincel aqui, ele é chanfrado, né, ele tem um corte chanfrado e ele é pincel de blush e contorno. Então você não precisa ter dois pincéis para passar o blush e nem o contorno. Você pode usar o mesmo pincel para vir com o blush aqui na frente e depois contornando o rosto, que aí eu vou explicar nos vídeos mais pra frente. Então, no próximo, o pincel de corretivo, ele serve tanto para aplicar e espalhar o corretivo, quanto para você também espalhar uma sombra líquida, ou o corretivo na pálpebra, ou até mesmo uma sombra cintilante. Esse pincel em específico, de todos que eu vou mostrar, esse é o único de cerda sintética, tá? Todos os outros são de cerdas naturais. Mais um pincel. Esse pincel aqui, ele é o da A28 da Macrylan. Ó, ele é bem grandão. É um pincel gordão que a gente fala, né? Esse pincel você pode tanto esfumar uma sombra no olho, quanto aplicar um iluminador também, tá? Ele é opcional, eu coloquei ele aqui junto pra mostrar pra vocês, porque a gente vai passar o iluminador, né? Como eu mostrei o iluminador junto lá com a Necessaire, então ele é um pincel específico para iluminar, mas a gente também consegue fazer outras coisas com ele, como espalhar a sombra também no olho. O próximo, pincel de sombra. Esse daqui é um dos essenciais, né? Que não pode faltar. Esse da Macrylan também, é o B902. Olha o corte dele, ele é bem quadradinho, né? Ele não é tão chanfrado, nem tão arredondado. Ele tem a cerda natural, ó, bem molinha. As diferenças de cerdas. Cerda sintética ela é mais dura e a cerda natural ela é bem mais molinha. Então esse pincel aqui é específico pra gente aplicar a sombra na pálpebra quando a gente já terminou de fazer os esfumados. Então sombra cintilante ou sombra opaca, dá pra fazer com ele, tá? Os outros dois próximos pincéis, depois falta só mais dois, tá? Ao todo são 9 pincéis que eu escolhi aqui e mais a esponja são 10 no kit. Então aqui são 2 pincéis de esfumar. Primeiro um pincel médio pra gente fazer a primeira sombra e um pincel menor pra gente fazer a segunda sombra. Um é o A35 da Macrylan e o outro é o B911 da Macrylan também, tá? Se você não quiser ter esse pincel aqui de esfumar e de iluminador, quer ter poucos pincéis, esse daqui a gente consegue fazer a mesma coisa. Esfumar a sombra aqui em cima, igual eu falei, e também aplicar um iluminador, ó. O iluminador é numa área específica, então dá pra gente aplicar com esse daqui. Caso você não queira um médio e um pequeno, pode ser um maior e um pequenininho, mas o pequenininho ele é essencial, tá? E vocês vão aprender mais pra frente por quê. E agora pra gente finalizar os 2 últimos pincéis, um pincel de precisão, bem pequenininho, ó.
Ele é um pincel de detalhe, né? Esse daqui é o M907 da Macrylan também. Então, ele é pra quê? A gente consegue esfumar uma sombra aqui embaixo, fazer detalhe de canto, esfumar embaixo da sobrancelha, colocar uma sombra iluminadora embaixo da sobrancelha, fazer pequenos lugares, né? Então, um pincel bem menorzinho. Às vezes, você quer colocar uma sombra na pálpebra só num lugar menor, em vez de fazer com esse daqui, a gente faz com esse, tá? E aí, por último, como eu já mostrei lá no vídeo da Necessaire, eu mostrei um kit de sobrancelha que já vem com o pincel, porém aqueles pincéis são um pouco grosseiros, então se você quiser um pincel melhor para sobrancelha, eu aconselho um pincel específico, né, para sobrancelha, que ele já é chanfrado, ele é bem fininho mesmo, então a gente consegue fazer a linha bem certinha e ele vem com a escovinha também. Essa escovinha serve pra gente ir penteando e se caso deixou muito marcada a sobrancelha, a gente já vem esfumando com a escova. Tá, mas vamos supor que você não quer comprar tudo isso separado, que tá muito difícil. Então eu vou mostrar pra vocês um kit já pronto, tá? Específico, completinho. Tem esse kit aqui da Macrylan, que é bem grandão, ó. Eu peguei o branco, né, que é bem bonito, bem chamativo. Vou abrir aqui. Esse daqui ele vem 18 pincéis. Vem praticamente tudo que eu acabei de falar. Ah, vá, é mesmo? Então aqui, ó, esse daqui é o maior do kit, ele vem o pincel de pó, o pincel de blush, o Duo Fiber, que dá pra gente passar hidratante com ele também, mas como eu falei, a automaquiagem permite que a gente passe com a mão, né, desde que ela esteja limpa. Você tá falando sério? Tem também o de base Kabuki, o de base pincel língua de gato, os de corretivo de todos os tamanhos, pincel de esfumar, pincel de delinear, os de sobrancelha aqui, ó, e a vassourinha. Uma curiosidade que ninguém sabe, que na verdade as pessoas sempre me perguntam pra que serve o pincel de vassourinha. Deixa eu tirar ele aqui. O pincel de vassourinha, ó. Ele foi feito, na verdade, ele foi criado pra gente varrer o excesso de sombra que cai aqui embaixo. Por isso que ele chama pincel vassourinha. Então a gente pega, né, depois que fez o olho, a pele já tá pronta, caiu sombra aqui, a gente vem e varre o excesso de sombra. Porém, conforme o tempo foi avançando e aí foram aparecendo os iluminadores, as pessoas substituíram ele de varrer pra pincel de iluminar. Então ele serve também pra gente aplicar o iluminador aqui bem em cima do ossinho, do osso zigomático. E também, eu já usei bastante, porém não esse, né? Esse aqui é bem fininho, mas tem uns kits que vêm um bem grandão. Eu já usei bastante ele pra contornar também. Esse daqui, como ele é bem fininho, ele não vai servir pra isso. Mas se você achar aquele bem grandão, ele também serve pra fazer contorno. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido pra que serve cada pincel. Conforme os vídeos forem avançando, eu vou mostrando mais coisas, mais produtos, mais pincéis, tá? Pra que serve cada um. Na prática vai ser mais fácil de entender. E espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!